Então, bom dia. É o seguinte, esse Explanatório é um projeto que eu comecei online, mas ele vai ser presencial, espero daqui a um tempo, porque é um bate-papo, e a gente sempre convida, a priori, um jornalista de renome, tal, e você é um cara que já é conhecido no DF, no Centro-Oeste, por ser um ótimo repórter e colunista de polícia, né? Então, e é um bate-papo. Com a minha equipe, ainda estão faltando duas pessoas que hoje não podem, que é a Beth, raramente a Beth consegue entrar, tá? E aí, depois a gente sobe esse vídeo no nosso canal no YouTube, subimos nas redes sociais e fazemos uma materinha para o site sobre o que você falar. Então, Certo. qual que é a ideia? É você passar um pouquinho da sua experiência de repórter para a gente, para as meninas, para quem futuramente for ver o programa, entendeu? A gente espalha isso para os nossos jornais parceiros. Então, colegas do Brasil inteiro acabam assistindo. Falar da sua experiência, esse Planatópico com Carlos Henrique Vasconcelos, o famoso Peninha, que mora lá em Portugal. Ele já foi secretário do Garotinho, já foi chefe de redações do Globo do Dia. Tivemos com o Arlindo Ernesto, que é a lenda viva do jornalismo brasileiro, né, que está lá no nosso grupo, que é do Dia. Tivemos com o Luiz Carlos Azedo, que é colunista do Correio. Tivemos com mais quem, gente? Me lembre aí. O Maurício Menezes, lá do Rio, que é o famoso do plantão de notícias. E hoje com o famoso Carlos Carone, tá? Então é o seguinte, eu vou abrir a pergunta, que é o seguinte. Aí depois você pode ir comentando. A gente tem 40 minutos de papo, passa muito rápido. E as meninas também podem comentar, podem Sim. também entrar durante a sua fala e fazer uma pergunta emendando algum assunto. Eu começo com o básico, com o básico. Como é, ou você que é um jornalista experiente já tem alguns anos de experiência, o que você está sentindo de diferença? Não vou falar da pandemia para cá, mas hoje o jornalismo está muito mais online que presencial das ruas. Hoje você consegue pegar o telefone e ligar para um delegado, ligar para uma fonte, tudo. É diferente da cobertura policial de muitos anos atrás, que o repórter estava todo santo dia na rua, né? Porque não tinha essas ferramentas, né, de tecnologia. Qual a diferença que, se você passou por isso, qual a diferença que você sente e como é que é o seu modus operandi hoje para fazer uma coluna tão boa, com tantas exclusivas como você tem feito na questão da polícia? Então, eu tive sorte, eu fiz a minha escola de jornalismo na prática, né? No Jornal de Brasília, nos anos de ouro do jornal, né? Em 2003, quando tinham grandes repórteres lá, né? Então, eu tive muitas pessoas em quem me espelhar e a gente fazia um trabalho lá muito artesanal, né? Não tinha WhatsApp, o contato não era tão instantâneo, não era tão simples assim, né? A gente tinha horror a fazer ronda, né? Que naquela época a ronda era você pegar o telefone e ligar para as 32, 33 delegacias que na época tinham no DF, para cada uma delas, e perguntar o que tinha de destaque naquela delegacia no dia. Era um horror. E a gente fazia um Eu passei jornalismo. bem em 2000, eu fiz a famosa escuta, né? Ligar para Pois Corpo de Bombeiros. quando eu entrei, a rádio escuta ela já tinha sido meio deixada de lado e era no telefone mesmo que a gente conseguia e andando, né? A gente andava muito e a gente tinha naquela época um repórter policial muito bom chamado era o Luiz Gomes, Luiz Augusto Gomes. Ele era muito bom e ele pegava o carro tipo meio-dia, 1 hora da tarde, voltava às 9 da noite. Na época, o nosso editor, que era o Zé Luiz, que inclusive faleceu no acidente de trânsito há muitos anos atrás, ficava doido, porque tinha que baixar o jornal, tinha que fechar as páginas para mandar para impressão, e ele, às vezes, atrasava muito, mas ele era muito bom e eu aprendi muito com ele. A gente aprendeu a fazer aquele trabalho diferenciado junto com os canas, com os policiais, com os delegados, que é aquele trabalho diário de estar sempre com o cara, criar um elo, um vínculo, uma relação para as coisas começarem a acontecer, porque não cai do céu, né? Hoje, o pessoal que fala que faz jornalismo policial, faz jornalismo investigativo, mas ele trabalha a reboque da polícia, né? Fica esperando o release, aí chega o release, aí monta a matéria. É diferente. A gente trabalha hoje no Metrópolis de uma forma bem diferente, talvez
esse seja o sucesso da gente ter 6, 7 milhões de visualizações na coluna mês. A Mas gente não vocês ainda trabalha. têm a Honda ou não? A escuta Cara, hoje em dia a diária? gente não faz mais, né? Hoje em dia, com esses adventos aí, hoje em dia tudo por meio de WhatsApp. As matérias mais especiais, mais buriladas, mais profundas, assim, que necessitam um trabalho de campo, a gente continua indo para a rua normalmente. Né? Ontem, inclusive, eu até fui. Mas 90% chega muito rápido. Hoje, a velocidade da informação é muito maior do que era em 2003, 2004, né? Naquela Uhum. época, o jornal impresso era muito lido, as pessoas ficavam esperando na banca para comprar o jornal, né? Hoje, não, quando o jornal sai, já tem 5, 6 suítes sobre o mesmo assunto que vai ser publicado pelo jornal impresso no dia seguinte, né? Verdade. Mas eu peguei uma época que realmente hoje eu vejo quanto me ajudou, né? Eu comecei muito novo, né? Com 20 e poucos anos, 22 anos. Hoje eu estou com 42, eu tenho 20 anos já, né, de jornalismo. Carolina ou Daniele? Sim, vou fazer uma pergunta. Complementando, né, esse assunto que você conversou sobre o jornalista, o repórter policial, quais características assim, você acredita que um repórter, para ser um repórter policial, ele tem que ter, né, na atualidade, né, diferente do como era antes, e assim, algumas características que ele tem que ter para se destacar, no caso? Cara, é o que eu falo muito até para os meninos que estão entrando agora, que estão estagiando lá no Metrópolis. Eu acredito que é muito importante você ser bom em uma coisa só. Entendeu? Acho que aquele repórter que quer entender de tudo, saber falar sobre tudo, ele nunca vai ser um setorista especializado em um assunto e não vai se valorizar por isso. Ou o cara é muito bom em economia, o cara é bom em política, o cara é excepcional em meio ambiente, ou o cara pode ser muito bom em polícia. O cara que quer fazer um pouco de tudo, eu acho que ele acaba ficando um pouco para trás daquele cara que realmente foca num determinado assunto. Eu, quando comecei, eu me interessei pela questão do jornalismo investigativo, pelo jornalismo policial, e eu estou há 20 anos batendo nisso, batendo nisso. Então, tem gente da polícia que trabalha comigo ao longo desses 20 anos, né? Você vai fazendo fontes e isso é fundamental. Então, para aquela pessoa que está começando, eu acho essencial ela escolher um nicho. Ela escolhe um nicho, ela mira naquilo e, e vai incansavelmente, né, de forma certeira ali para o resto da vida dela. Em um certo momento, eu acho que provavelmente ela vai alcançar aí um destaque, um sucesso, vai conseguir ter uma carreira que chame a atenção. Foi o que eu procurei fazer e eu só sei fazer isso. Então, realmente, se me jogarem para fazer economia, para me fazer meio ambiente, eu vou ficar deslocado, porque eu só sei fazer polícia. Mas isso aí realmente eu acho que eu faço bem. Daniele, tem uma pergunta? Sim. Como é que é a sua relação com as fontes? Então, é mais ou menos o que eu falei. Algumas se tornaram muito amigas. É difícil você separar um pouco essa questão da relação profissional, né? Algumas pessoas eu acabei me envolvendo muito, algumas foram até no meu casamento, às vezes a gente está em algum evento junto, então com algumas pessoas a gente acaba tendo essa relação. Mas é fundamental, né? Eu acho que fonte hoje no jornalismo que a gente chama de alta performance, né? Ela é 60, 70% da força de trabalho. Eu acho que o resto é um pouco do seu talento para escrever, né? É o básico, mas a fonte hoje eu acho que ela tem peso de ouro na execução do nosso trabalho, né? O repórter sem fonte, ele perde muito da força de trabalho, muito da valorização dele no mercado. Eu acho que isso pesa muito na hora de você ser contratado por um veículo, né? Fonte para onde você for, você carrega, né? A gente costuma brincar que determinadas fontes elas não passam para o Metrópolis, elas passam para o repórter. Elas confiam na figura do repórter, não necessariamente no veículo. Isso é interessante, porque às vezes o repórter acha
a fonte me procurou só porque eu estou no veículo tal, na TV tal, no jornal tal. Não, você faz o seu RP, você faz seu nome e a fonte confia em você, não no veículo, né? Porque essa relação é interessante. Aí eu te pergunto, te provoco, como você falou, cubro política há 25 anos, e eu tenho alguns amigos políticos. Eu tenho, poucos são, quanto cinco. Teve um que foi no meu casamento, né? Sim, Um deputado. Então, é difícil lidar com isso. E eu falo para eles. Um ex-governador, uma vez, rompeu comigo, porque ele gostava muito de mim, tinha uma ótima relação de fonte e jornalista. Mas no dia que eu tive que, não é denunciar, mas criticar uma coisa da gestão dele, ele parou de falar comigo. Ele não entendeu que haveria essa questão. E ele passou a me respeitar depois muito mais, que ele entendeu a situação. Olha, não é porque eu sou seu amigo que eu vou te preservar. Então, claro. eu te pergunto, em algum momento, nesses seus 20 anos de carreira, você deixou de dar alguma matéria? Isso já aconteceu comigo. É normal. Mas você já deixou de dar alguma matéria para preservar uma fonte sua? Ou passou para outro colega ou não? Como é Cara, que você... dependendo, a gente dá. Se for uma coisa muito banal, talvez realmente a gente não dê. Agora, por exemplo, a gente deu um tempo atrás um delegado com uma plantação de maconha na casa dele lá no Lago Sul. Era uma plantação grande. A gente deu, Delegado, né? entendeu? Pois é. Essa matéria ela repercutiu Ou era para bastante na época. capítulo? Não, não era. Mas a mulher dele era até filha de juiz, foi uma confusão. A gente, quando é uma história assim, forçada, extremamente banal, que não, às vezes não vale a pena o desgaste, a gente não dá, não, mas dependendo da história, a gente não poupa. Não poupa mesmo. Você já perdeu amigo por causa disso ou não? Ou fonte? É difícil, né? Cara, já teve histórias que a gente não quis deixar de dar, não tinha porquê, não tinha motivo para que ela não fosse publicada, o delegado ficou chateado e não falou mais com a gente, não. Acontece, acontece. Carolina, mais alguma? Sim, mudando um pouco do assunto, eu queria que você explicasse um pouco como que a gente consegue, porque hoje em dia a gente tem muito esse sensacionalismo, né, nas matérias, por conta também do imediatalismo, né, que as pessoas já querem publicar, aí solta uma foto lá. Então, como que a gente consegue fugir desse sensacionalismo no jornalismo policial sem perder um furo? Cara, é uma linha tênue, né? Que divide esses dois lados, né? Ela é bem, você caminha no jornalismo policial, eu acho que quase 100% do tempo você caminha no fio da navalha, né? Você pode matar alguém por engano, um erro que você cometa numa matéria pode complicar, prejudicar a vida de uma pessoa para o resto da vida, né? Tem vários cases aí, né, ao longo da história que acabaram acontecendo. Então, a gente pensa mil vezes antes de publicar, a gente checa, a gente recheca, a gente confere de novo a informação, se não tem certeza, não publica, porque isso gera. Eu acho que não tem nada pior do que ter que apagar uma matéria, né? Te desindexar a matéria hoje. Né? É horrível para o veículo, né? A gente sofre punições do Google, a gente sofre processos na justiça, então é uma preocupação que a gente tem muito grande em confirmar todas as informações e publicar única e exclusivamente o que a gente tem certeza e o que a gente tem de materialidade para comprovar o que está sendo publicado. A gente não tem como publicar, eu não publico na coluna nada de boca. Se a gente não tiver uma ocorrência que comprove os fatos, os termos de declaração, depoimentos, laudos, se a gente não tiver certeza, a gente não publica. Até porque, se a gente for confrontado depois na justiça, a gente já respondeu vários processos, né? Ao longo desses anos. É difícil, muito difícil a gente perder. Então, essa questão do sensacionalismo, eu acho que você consegue afastar isso automaticamente quando você faz um jornalismo sério, embasado com materialidade, com o que você precisa para respaldar o que você está publicando.
Carone, vocês têm no Metrópolis um apoio jurídico, como deve ter o veículo, ou não? Assim, há algum risco de você, pessoa física, ser processado também? É só o veículo que é citado Não, nesses casos? não, geralmente nesses casos o veículo é citado e o repórter também, os dois são citados, mas o Vocês têm jurídico apoio da empresa. o jurídico da empresa dá todo o respaldo, responde os processos e costuma fazer isso de uma forma muito profissional e o resultado é que a gente raramente recebe alguma condenação, raramente mesmo, assim, muito difícil a gente perder, Entendi. né? A gente anexa toda a nossa apuração, né, em relação às matérias que são contestadas e geralmente em juízo a gente tem sucesso. Tá. Daniele, alguma coisa? Alguma pergunta? Sim, no jornalismo policial acaba que muitas vezes vê coisa muito pesada, né? Falando mais da parte emocional, teve algum momento que você não conseguiu separar o profissional da pessoa? No meu caso, é um pouco mais complicado. Eu trato com muita naturalidade. Eu comecei a estagiar no Rio de Janeiro, né, na sucursal do Diário, a gente subia morro, então eu convivi com essa questão da violência desde muito cedo, né? Quando eu comecei no Jornal de Brasília, a gente começou a cobrir muito crimes no entorno, né, nessas cidades aí que formam esses 19 municípios, né, que cercam o Distrito Federal já em Goiás, né, e a gente via muita coisa, muita coisa. Então, eu acho que eu fui sendo preparado ao longo dos anos e eu acabei ficando um pouco insensível em relação a essas coisas, né. Tem uma história, não sei se eu já contei para o Mazini, a gente foi fazer uma matéria, tinha uma cabeça, uma cabeça humana num gramado, num terreno, num quintal de uma casa, e aí a gente foi fazer essa matéria. E aí, chegando lá no IML, o cara abriu uma gaveta e puxou a cabeça assim, e dentro da cabeça tinha um bilhete, e estava escrito assim, já que é assim, fica com a cabeça que o corpo é meu. E era um Nossa, crime, tinha sido um crime passional. Parece que o cara se envolveu com uma mulher fora do casamento e a outra e a mulher mesmo mandou matar o cara e deixou esse recado na boca dele. Então, a gente foi fazendo tantos casos bizarros, a gente trabalhou naquela cobertura do maníaco de Lusiânia, ah, sim, né? você foi especialmente lá, né? Você ficou lá. Você se mudou Sim, para sim, a lá gente dormia, dormia para nos o hotéis Girassol, o Girassol, Esse aí, o Lázaro. Eu estou falando do do lado. maníaco de Lusiânia. Ah, Lembra do nossa, maníaco de Lusiânia, que matava as teve- crianças? sim. Então a gente trabalhou em casos assim super emblemáticos. A cisterna da desova, que os corpos eram jogados dentro da cisterna lá em Lusiânia. Então eu era muito novo, né? A gente começou a trabalhar com essas histórias muito pesadas e hoje quando a gente pega a gente trabalha, a gente procura até ser um pouco, se força a ter um pouco de sensibilidade, porque é algo que, ao passar dos anos, é igual médico legista no ML abrindo o corpo, entendeu? Acaba, o negócio fica um pouco mecânico. Então, a gente procura até ter um pouco de cuidado, de sensibilidade em determinadas histórias, para não banalizar demais e não achar que é normal, algo que está longe de ser. Então, a gente tem essa preocupação, principalmente quem está há muitos anos. Nossa, incontáveis homicídios, local de homicídio eu devo ter feito mais de 100. Então, a gente acaba se tornando parte, né, dessa rotina mesmo, né? Hoje Entendo. nem tanto, hoje a gente mexe com matérias um pouco mais especiais, a gente foge da questão da Travou lá. mas a gente procura trabalhar com matérias um pouco mais, né, mais especiais como essa do PCC que a gente fez. Então a gente tenta trabalhar dessa forma agora. Falando nessa matéria especial, né, é a minha próxima pergunta.
Como que foi assim o processo de apuração de vocês, né? Por ser um tema delicado também, né? Eu li um pouco da matéria, né? Da primeira que vocês lançaram, eu li, falava um pouco sobre as visitas íntimas, né? Que Sim. eles querem que sejam liberadas. Como foi esse processo de apuração para que vocês conseguissem essas informações? Foi difícil? Levou um tempo? Eu gostaria que você A contasse um pouco. gente, a gente vem já há alguns anos acompanhando os bastidores não só das investigações, mas de toda a logística que movimenta as engrenagens dessa grande multinacional que se transformou o PCC, né? Então, ao longo dessa caminhada, a gente vem colhendo, fazendo contato e se aproximando de algumas pessoas que são muito estudiosas do tema, trabalham diretamente com essa questão, como o Lincoln Gaquia, né, que é o promotor de justiça de São Paulo, que é hoje o cara que é o número um, né, na luta, no combate ao PCC, e também o número um na lista de homens marcados para morrer a mando lá dos líderes da organização, né? Então, esse cara foi uma fonte riquíssima para a gente, em termos de conhecimento, em termos de material, para que a gente produzisse e contasse um pouco dessas últimas movimentações da organização, que eles têm esse desejo de conseguir a liberação na justiça das visitas íntimas nos presídios federais, e assim facilitar demais o diálogo, né, e a troca de informações e de recados entre os líderes que estão presos e os integrantes que estão em liberdade, né? Então, a gente procurou expor isso, porque é um perigo para não só para a sociedade, como para toda a segurança pública, a segurança nacional, na verdade, né? Então, foi uma série de matérias mesmo para jogar luz nesses últimos movimentos desses caras. Vai vir mais coisa por aí ou não? Em cima Cara, dessa... a gente tá trabalhando sempre para trazer coisas novas, né? Então, a gente está sempre em contato com as inteligências, né, dos órgãos que estão diretamente ligados à guarda e à segurança dos presídios federais. Então, fatalmente, ao longo do ano, a gente vai trazendo novos episódios dessa história, né? Que é incrível, é surreal. Hoje, o PCC tem um capital de giro de R$ 1 bilhão, né? Eles fazem muito dinheiro com o tráfico transnacional de cocaína, principalmente para a Europa, né? Cocaína na Europa hoje, 1 grama de cocaína vale mais do que 1 grama de ouro lá, né? Então, os caras eles faturam alto com esse tráfico quase imparável, né? Muito difícil conseguir evitar esse envio de cocaína para a Europa. Daniel, você quer perguntar alguma coisa? Eu tenho outra pergunta depois. Pode falar. Então, ainda sobre essa série PCC, é uma série ousada. Tem que ter coragem para fazer uma matéria assim. Eu parabenizo você e sua equipe, porque o Brasil, nós temos um gargalo muito grande na questão da segurança pública, e não só isso. Não é, o problema da segurança pública no Brasil não é só o que a gente vê na rua, de falta de policiamento preventivo, falta de investigação, o judiciário leniente não, o judiciário moroso. Nós temos a falta de segurança na nossa porta, ou seja, você não pode esperar que a polícia te defenda de um bandido quando uma comunidade inteira é dominada por um bandido, ou por uma milícia, ou por um traficante. E ia estar assim no Brasil inteiro. Aconteceu um caso na Bahia de um conhecido meu que ele está tendo que se mudar da Bahia porque ele bateu num ladrão que invadiu a casa dele, fugindo da polícia. Aí o tráfico soube, o menino é protegido do tráfico, agora esse rapaz está jurado de morte, ele está tendo que se mudar com a mulher, 2 filhos pequenos, largar emprego, mulher largar emprego para sumir da cidade porque está jurado de morte. A polícia vai defendê-lo? Não vai ter condições. Ele não pode ter policial na porta. A polícia não vai ficar na porta dele o resto da vida. Então é assim, é essa sensação de impunidade que a gente vive hoje. Como é que é o repórter lidar com isso também? Você se previne bem, você sabe, você mudou a sua rotina desde quando você começou a ser repórter policial? Não falo dessa série,
Mas você já fez denúncias grandes, você já denunciou suruba em parque, o pessoal já te ameaçou, né, no parque da cidade, aquele grupo que se encontrava lá fazer sexo. Você tem agora essa série. Como é que. Você não precisa falar a sua rotina, claro, mas para você Cara, passar. Qual a sua experiência com isso, é, a sua vida pessoal com isso? eu naturalmente, caracteristicamente, eu sou caseiro, eu sou tranquilo. Então, normalmente, eu já não dou muito sopa pro azar. Você não vai me ver em bar de madrugada, tomando todas, você não vai me ver andando numa boate 4 horas da manhã, numa festa, Cara, não é o meu estilo, não combina comigo. Então, Uhum. isso já é um ponto positivo para evitar qualquer tipo de problema, né? E sim, eu procuro sempre estar ligado, isso já é natural, né? Você sempre anda ligado no retrovisor do carro, você vê quem está acompanhando, quem não está. Então, a gente já tem um contato com pessoas que podem ser acionadas a qualquer momento, caso tenha algum problema. Então, a gente tem um contato direto com setores da Polícia Civil, que caso você tenha algum problema, você aciona naquele momento, enfim. A gente tem alguns mecanismos aí, a gente não estaciona na rua, a gente estaciona sempre no subterrâneo do prédio e tal, e, tanto no trabalho quanto em casa, então a gente tem né, aqueles cuidados básicos assim em relação à segurança, né? Mas a gente não fica dando muito mole na rua, não, é raro. Daniele? Algum, você já teve algum problema, assim, desses que você já citou, assim? Cara, a gente já andou durante 15 dias com escolta, a gente já teve alguns problemas que a gente precisou andar com acompanhamento durante um tempo, mas que é natural, já outras pessoas, outros repórteres já passaram por isso, então é comum. Não que aconteça com a gente sempre, mas já teve um período que foi bem preocupante. A gente andou com acompanhamento aí de algumas equipes. Carol, o que você acha que está faltando no jornalismo policial hoje? Que você mesmo ainda não conseguiu fazer? Se você acha que é um gargalo do jornalismo, da cobertura do jornalismo policial? Ou ferramentas, ou canais? Você diz assim, o que eu acho que está faltando para que sejam produzidos bons materiais? Eu não entendi direito a sua pergunta. Na estrutura como um todo, o que falta de ferramentas, ou de logística, ou de canais? O que falta como um todo no jornalismo policial? O que você acha que está faltando ainda para instigar mais a leitura ou investir mais no jornalismo policial, os veículos investirem Cara, eu mais? acho que falta mais material humano mesmo. Por exemplo, vamos pegar aqui Brasília. Quantos jornalistas Assunto não falta, investigativos né? policiais? Hã? Assunto não falta, né? Todo Não, dia tem assunto gente tem todo aberta. dia, né? Assunto tem todo dia. Eu acho que faltam repórteres, assim. Quantos tem em Brasília? Não sei, mas muito pouco, muito pouco. Talvez você conte assim no dedo de uma mão só, assim. Se tiverem 3 ou 4, eu acho que são, Difícil. assim, Junto setorizar. aí, eu estou falando do jornal Correio, do Brasil, Correio Brasiliense, Jornal de Brasília e Metrópole, são os três grandes. Difícil ter mais de cinco. Difícil. Tem. Jornal de Brasília, eu não conheço nenhum que tenha. Correio, eu acho que tem uma pessoa lá que faz, que é setorizada. No Metrópolis tem dois. Na Record aqui e na Globo, eu não me recordo de nenhum setorizado, assim, especialista. Né? Então, eu acho que falta material humano mesmo, né? Acho que boas histórias tem. Hoje os veículos contam com uma estrutura muito grande, principalmente financeira, se caso precise viajar, em termos de equipamento, câmeras, microcâmeras, microfones. Eu acho que você tem condição, hoje os veículos viabilizam todo esse material que você precisa para desempenhar, para conseguir tocar uma pauta, mesmo as mais complexas. Eu acho que faltam pessoas setorizadas na área, assim, sabe? Tá. Eu acho que tem pouco. Não que isso seja ruim para a gente, é ótimo, porque a gente fica
em evidência, né? Porque não tem concorrente. Uma última pergunta, já para a gente encerrando, já com 3 minutinhos. Carone, qual foi a sua, assim, que você acredita, a maior matéria, a maior reportagem que você já fez? E se você pudesse contar um pouquinho como foi essa Cara, experiência? é, a gente fez uma matéria especial logo no início do Metrópolis, depois, se vocês pesquisarem sobre a máfia chinesa e os braços dessa máfia chinesa em alguns estados, né? São Paulo, Brasília, Rio, a gente viajou, a gente conseguiu chegar perto desses caras, os caras que eram ligados ao Lau Qinchong, em São Paulo, o Lembra essa garoto, matéria? o cara chamado, o apelido dele era Cabeça de Dragão, e os caras da Rota de São Paulo que faziam segurança desse cara. A gente teve que subir em cima de um prédio para conseguir fazer a imagem desse cara. Entramos no Porto de Santos para flagrar os contêineres chegando da Ásia com todo aqueles produtos que são desviados e são enviados para quase todos os estados do Brasil, que são os produtos que abastecem aqui a Feira do Paraguai. A gente viajou escondido dentro de um dos ônibus que transportam esse pessoal com as muambas. Então a gente gravou tudo. Essa matéria foi assim incrível. A gente concorreu com ela no Prêmio CNT. Infelizmente ficamos em segundo lugar, não ganhamos o primeiro, mas a menção, essa matéria, ela foi muito bacana de fazer e ela foi muito bem produzida, um mega material. Eu não esqueço dela nunca mais, essa da máfia chinesa. Foi bem legal. Então, meu caro, olha, eu quero agradecer a sua atenção, a sua agenda. Eu sei que a sua vida é muito corrida até na sexta-feira. Você já deve estar cheio de matéria para pôr aí. Agradecer seu tempo em nos atender aqui. Eu tenho certeza que Imagina. o pessoal que assistir mais para frente aí o papo de hoje vai aprender muito com a sua experiência, tá? Muito obrigado. Imagina, foi um prazer aí, gente. Boa sexta-feira para todos nós. Até mais. Obrigada, Um abraço. Carone. Até a Tchau, Obrigado, próxima. Zé. pessoal. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.